Sobre a mesa, alimento. Em nossa prece, provisão. Ao estômago, sustento. Na família, comunhão. Compartilhado, celebração. Metáfora de refeição. Na Eucaristia, é amor. Entrega de redenção. O Filho de Deus assume o corpo, o Deus Pai entrega o pão. No deserto é maná, para a fome, solução, fome da alma, redenção, saciedade do coração. Do Pai é cuidado, entre os filhos, distribuição, pão que é dádiva, pão que é nosso, pão do dia, pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o terceiro episódio de uma série que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja. E o título dessa série está aqui aparecendo para você, Pai Nosso. E nós estamos trabalhando cada frase desta oração que é chamada a oração das orações. No primeiro domingo desse mês, nós começamos falando sobre o Pai que é nosso. E pedimos que Ele faça o nome dele santificado. Entendemos que a oração mais importante que a gente pode fazer como cristão é falar: Senhor, faz o teu nome honrado, santificado, reverenciado absolutamente na nossa vida. Semana passada, o Felipe, ele trouxe uma mensagem muito preciosa nos falando, nos lembrando do reino de Deus e da vontade de Deus. E ele nos lembrou que aqueles que dizem santificado seja o teu nome, eles vão dizer obrigatoriamente venha o teu reino. Porque o nome de Deus é o nome do rei. Então os que santificam o nome de Deus se submetem ao reino de Deus. E então, porque se submetem ao reino de Deus, eles aguardam a manifestação da vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o pão. A quarta petição que aparece no texto: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu aprendi essa oração na versão antiga que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E para a gente entender essa realidade, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, a gente precisa contemplar um pouquinho do todo dessa oração. Eu não vou pregar, fazer uma exposição macro aqui de toda essa oração, mas se você parar para reparar e observar bem essa oração, você vai perceber que essa oração está dividida em duas partes. São 3 petições na parte inicial e 3 petições na parte final. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E outras 3 petições na parte final. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido, tá? E então não nos deixes cair em tentação e nos livre do mal. Essas são as 3 petições do final. E essa oração, ela é paradoxal, porque ela contempla coisas grandes, coisas eternas. A gente ora e fala: santificado seja o teu nome. A gente ora e fala: olha, venha o teu reino. A gente ora e fala: olha, a tua vontade, Senhor, e não a minha. Mas ao mesmo tempo, a gente ora, quando ora o Pai Nosso, a gente ora por coisas pequenas e fala: Senhor, lembra do pão também, de cada dia. Senhor, lembra que a gente é pecador e nos perdoa das nossas mazelas, como a gente vai ver na semana que vem. Senhor, livra-nos do mal, porque não somente há um mal dentro de nós, mas também há um mal fora. E precisamos de redenção e precisamos que o Senhor nos livre do mal. Coisas grandes, o teu reino, o teu nome, a tua vontade, mas também o pão de cada dia.
o mal que está dentro do meu coração. Faz com que eu consiga perdoar os que me ofendem. Coisas grandes e coisas pequenas, coisas sobrenaturais e coisas terrenas, coisas transcendentes e coisas imanentes. Eu costumo dizer que a oração do Pai Nosso a gente vive quando a gente está no pequeno grupo. Eu amo a realidade de pequeno grupo, porque a realidade do pequeno grupo ela é espetacular. Porque a gente ora pelo câncer do irmão que está passando por câncer, e a gente ora pela prova de matemática da criança que está lá no pequeno, do filho do irmãozinho lá. Coisas grandes e pequenas. E eu estou falando isso porque é justamente essa experiência que a gente tem. A gente se senta em pequeno grupo. E aí o irmão vem, compartilha em lágrimas, fala: irmãos, orem por mim, essa semana eu tenho quimioterapia. Aí a criança que está no mesmo pequeno grupo, olha a coisa louca a igreja, né? A criança que está lá no mesmo pequeno grupo, lá que o pai leva, não tem onde deixar o menino para participar do pequeno grupo, leva junto. Aí ele fala assim: tio, ora pela minha prova de matemática amanhã. Coisas grandes e pequenas, coisas transcendentes e imanentes, coisas soberanas, absolutas e coisas terrenas e passageiras. Entramos então na parte em que nós oramos agora pelas coisas pequenas. Entramos então nessa segunda parte, quando a gente ora pelas coisas da terra, quando a gente contempla a nossa realidade que temos diante de nós, como gosto de falar, caminhando no pó desta terra, no chão dessa vida. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esta oração, meus irmãos, ela é uma expressão de adoração. E faz parte dessa expressão de adoração pedir a Deus a provisão pelas nossas necessidades. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente vive num mundo evangélico em que o pessoal gosta de falar assim: olha, não vamos pedir muito para Deus não, é melhor agradecer. Melhor é agradecer do que pedir. Melhor é agradecer do que ficar pedindo, porque esse negócio de ficar pedindo não é bom. Eu vim dizer para vocês, isto é uma mentira que o mundo evangélico tenta colocar na cabeça dos crentes hoje. Deus quer que nós peçamos a Ele aquilo que nos falta e aquilo que nos é necessário. E isto é uma expressão de adoração. Pedir pelas nossas necessidades é dizer: Senhor, em última análise, é você que me sustenta. Eu estou sentindo necessidade deste determinado elemento, e ao reconhecer que Tu és aquele que pode me conceder isso, eu reconheço quem Tu és e me coloco no meu devido lugar. Louvado seja o Teu nome. Peça! Porque o Senhor Jesus Cristo nos convida a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Só que a gente vive, a gente maquia a nossa retórica religiosa e arrogante de autossuficiência, dizendo: eu não vou pedir, eu prefiro agradecer. Se você não quer pedir, é porque você se julga autossuficiente. Se você não quer pedir, é porque você está dizendo: eu não preciso de Deus. Quem não pede é o autossuficiente. Quem não pede é o indivíduo que se vê numa condição de autonomia. Quem não pede é aquele indivíduo que fala: eu não preciso de Deus. As nossas ausências de pedidos a Deus, elas comunicam a Deus, nos nossos silêncios diante de Deus, a nossa autossuficiência. Eu não peço, Senhor, não é porque é melhor agradecer. Eu não peço porque eu sou um autossuficiente. Eu não peço porque eu acho que o meu cartão de crédito vai pagar a conta. Eu não peço porque eu acho que a minha autossuficiência humana vai me garantir. Eu não peço porque eu sou um baita de um fariseu religioso. Eu não peço porque eu não consigo reconhecer a minha pequenez e a minha necessidade. Eu acho que eu vou conseguir educar os meus filhos. Eu acho que eu vou conseguir resolver meu casamento. Eu acho que eu sou suficiente para fazer e lidar com os dilemas da vida. Eu acho que eu vou conseguir me curar do Covid. Eu acho que eu vou conseguir atravessar a pandemia. Por isso eu não peço.
Peça, porque isso é reconhecer quem Deus é e a nossa fraqueza. Somos seres de ossos quebrados. E quando a gente reconhece isso, a gente, ao pedir ao Senhor, nos dá o pão, Senhor. A gente está adorando o Senhor e dizendo: Tu és aquele que me sustenta. Tu és aquele que cuida de mim. Tu és aquele que me garante. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É um brado que fere o nosso ego farisaico, religioso, autossuficiente, adâmico. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É dizer: Senhor, Tu reinas. É dizer: seja feita a Tua vontade. É dizer: Senhor, faz com que o Teu reino se manifeste. Faz com que a Tua vontade seja absoluta. Por isso, dá-nos hoje o pão de cada dia. A nossa autossuficiência nos impede de pedir ao Senhor. Nos impede de dobrar os nossos joelhos diante de Deus. E por isso a gente maquia a nossa autossuficiência dizendo: é melhor agradecer do que pedir. É melhor agradecer do que pedir. Peça, porque nós estamos falando ao Pai. E não tem nada mais comum. Você que tem filhos, você sabe. Filho pede. E como pede? Pede, e pede muito. Pede, porque é uma condição sine qua non de filho, pedir ao Pai. Aquele que não se vê como filho, ele não pede. Aquele que não se identificou como aquele que está debaixo da autoridade e do cuidado do Pai, ele não pede. É melhor agradecer do que pedir. Discurso arrogante, farisaico, autossuficiente, religioso. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É uma expressão de adoração. É dizer quem Deus é e nos colocar no devido lugar. Mas não somente isso. O texto diz: o pão. Na versão que eu estou lendo aqui, dá-nos hoje o nosso pão. E aqui eu acho sensacional, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo está nos dando uma lição extremamente preciosa. Porque no mundo antigo, o pão era o elemento mais básico da dieta do judeu do primeiro século. Pão é mais ou menos o equivalente do nosso feijão com arroz. São os elementos mais básicos da nossa dieta brasileira, é o feijão com arroz. O pão no mundo antigo era isso, era o elemento básico da dieta. O judeu do primeiro século, ele comia pão como a gente come arroz e feijão. E eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente nunca serve arroz e feijão quando a gente vai receber amigos em casa, né? A gente prepara uma coisa melhor. Durante essa pandemia eu virei um Masterchef na minha casa. E aí a gente chama alguns amigos aí, é claro, a gente toma cuidado. Então antes de você comentar, dizer: pastor, você está ferindo a pandemia, não sei o quê. Não estou, tá? Mas a gente convidou durante essa pandemia alguns amigos para vir na nossa casa. E aí eu fui para a cozinha. E a última coisa que eu pensei em cozinhar para os amigos, para aquelas pessoas que a gente recebeu na nossa casa, eu e minha esposa, foi o arroz e feijão. Eu queria fazer medalhão de filé mignon. Eu queria fazer massa siciliana. Queria fazer paella. Porque arroz e feijão é básico, né? Arroz e feijão é o que a gente come no PF. É o pão. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que quando a gente pede o pão, a gente pede aquilo que é necessário.
A gente está pedindo aquilo que é necessário. E o problema, meus irmãos, da igreja evangélica hoje é que ela na verdade, usurpou uma posição ou uma ideia que rege a igreja evangélica hoje, de que a gente tem que pedir o melhor, afinal de contas a gente é cabeça e não cauda, a gente é filho do rei, então eu quero me sentar no trono, eu não quero arroz e feijão, eu quero o filé mignon, eu não quero pouquinho, eu quero o carro BMW, eu quero a cobertura, não basta um apartamento e uma casa própria. Quando Jesus nos ensina a pedir o pão, Ele está nos ensinando a viver uma vida de contentamento. Ele está nos ensinando que o sustento que nos é dado por Deus dia a dia nos é suficiente. E aí a gente não precisa ter os nossos olhos voltados nessa feira de vaidades do mundo, achando que a gente precisa de coisas que a gente não precisa. E meus irmãos, o fundamento de um coração ingrato por aquilo que Deus dá a nós a cada dia, não é simplesmente a gente olhar para aquilo que Deus nos dá e não nos satisfazer. É a gente ter os olhos naquilo que a gente não tem. Porque quando a gente está com os olhos naquilo que a gente não tem, aí a gente não consegue ser grato por aquilo que tem. Aí vem Jesus e diz assim: pede o pão. Pede o pão. Porque o pão é suficiente. E seja contente por aquilo que Deus te dá. E, meus irmãos, eu não estou vendendo aqui ou pregando uma ideia de uma pobreza, voto de pobreza burro e sem sentido. Eu respeito profundamente aqueles irmãos dentro da tradição cristã que fazem votos de pobreza e etc. Eu não estou falando dessas coisas. O que eu estou falando é que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a ser contentes, a nos contentar com aquilo que Deus nos dá. E diz: Senhor, dá o pão, e isso é suficiente. Supre a minha necessidade, e isso vai me deixar satisfeito. Porque, meus irmãos, o pão que Deus dá, ele preenche o coração. As coisas que estão no mundo, por mais que a gente tenha e acumule, elas não preenchem. Aquilo que nos é dado pela mão do Pai bondoso, isso satisfaz, isso nos apazigua a alma. Agora, a gente pode conquistar impérios e construir impérios, e às vezes isso não preenche o coração. Por quê? Porque os nossos olhos estão muitas vezes naquilo que nós não temos e queremos, e não naquilo que nós recebemos bondosamente da mão do Pai. Uma das maiores crises que eu encaro de crentes no gabinete pastoral é essa. É crente frustrado, porque Deus não deu a promoção, Deus não deu o aumento de salário, porque o cara está passando por um perrengue, porque o indivíduo ele acha que ele merece o mais reconhecimento, ele acha que ele é alguém que devia ter gente lambendo o chão dele no trabalho, ele acha que ele é alguém... E, de novo, é errado crescer na profissão, é errado crescer... Não é. É errado ter um bom diploma? Não é. É errado você buscar uma boa posição onde você trabalha? Não é. Errado é não ter essas coisas e ser ingrato a Deus, porque Deus ainda não te deu, ou eventualmente nem vai te dar. Por isso, quando a gente diz o pão é suficiente, quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus está nos dando uma lição de contentamento. Contentamento com o carro que eu dirijo, com a roupa que eu visto,
com a cor do cartão de crédito que eu tenho, com o diploma que eu tenho na parede, a formação que me foi dada. Contentamento, a casa que eu tenho. Contentamento. O olerite que eu assino todo mês. Contentamento. Porque, meus irmãos, pessoas contentes, que desfrutam de contentamento da alma, são realmente essas que constroem coisas grandes e que fazem coisas que se tornam grandes eventualmente. A minha experiência pastoral, ela tem me mostrado que aqueles que são profundamente contentes com aquilo que Deus lhes dá, são aqueles a quem Deus multiplica. São aqueles a quem Deus abençoa. São aqueles a quem Deus fala: eu posso derramar sobre você grandes bênçãos, porque os teus olhos não estão naquilo que você não tem, mas está no contentamento daquilo que eu tenho te derramado e te dado. A minha experiência pastoral, a minha caminhada cristã tem me mostrado que os indivíduos contentes são aqueles que Deus faz prosperar o trabalho da mão. E eu não tirei isso da minha cabeça. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Pai, nos dá o pão, e isso basta. Agora, o texto fala pão que é nosso. Pão nosso. Ele diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. De novo, aprendi na versão antiga. O pão nosso de cada dia. E tem alguns nossos aqui nesse texto que são espetaculares. Se você ainda não assistiu, não estava aqui quando nós falamos sobre a oração das orações na nossa série de oração, recomendo que você revisite o sermão que eu preguei sobre esses nossos que aparecem aqui nessa passagem. Nós temos um Pai que é nosso, recebemos um pão nosso, nós compartilhamos um perdão nosso, tá? Tem um livramento nosso, tem um monte de coisa nossa aqui nesse texto, tá? E normalmente, quando a gente lê, especialmente essa questão do pão nosso, a gente tem aquela ideia de que é assim: Senhor, dá um pão para mim, dá um pão para o Zé, dá um pão para Maria, dá um pão para o fulano, um pão para o Beltrano, e esses pães serão nossos. Não! O texto, ele está falando para a gente de um pão, singular. E este pão é nosso. Em outras palavras, falar, dá-nos o pão nosso, é falar, Senhor, nos faz generosos, porque a gente vai compartilhar o pão. O pão, ele é compartilhado. O que eu recebo da mão de Deus é para que isso seja compartilhado. É um pão que Deus dá. E este pão, ele é nosso. Uma das coisas que, infelizmente, a gente ainda não achou uma logística para fazer isso visível para você que é membro da nossa igreja, mas o sonho que eu tenho como pastor dessa igreja é fazer, especialmente nesse tempo de pandemia, é impossível fazer isso, mas é fazer com que o pão que a gente celebra, a ceia do Senhor Jesus, seja um só. E eu queria muito poder um dia, numa realidade de mais de 200 pessoas, 250, quase 300 pessoas hoje na nossa comunidade, quando a gente se reunia antes da pandemia como igreja, era difícil, né? Você ter um pão e ir passando um pão para cada um e cada um tirar um pouco desse mesmo pão. Aí, como a gente é bem batista, os diáconos vão lá e cortam um pãozinho bonitinho para cada um ter o seu, porque a gente não consegue visualizar isso. Porque é só um Pai, é só um Cristo, Senhor nosso. É só um pão que é compartilhado. O Pai é compartilhado, o Cristo é compartilhado, o pão é compartilhado. Em outras palavras,
orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não somente é uma adoração ao Senhor, não somente é uma lição de contentamento por aquilo que nós recebemos da mão de Deus, mas é uma lição de generosidade. É falar: Senhor, bota na minha mão, porque eu vou dividir. Bota na minha mão, porque ele não é meu, ele é nosso. Bota na minha mão, e ele será repartido. Bota na minha mão, e ele vai ser dividido entre os filhos. E meus irmãos, de novo, nesse mundo evangélico egoísta, nesse mundo evangélico voltado ao próprio umbigo, nesse mundo evangélico em que eu digo que eu sou cabeça e não cauda, esse mundo evangélico que eu falo da minha restituição, da minha bênção, da minha glória, da minha casa, do meu carro, do meu dinheiro, das minhas coisas, a gente sequer consegue compreender isso daqui que eu estou falando para você. A gente não consegue compreender essas coisas. Porque nessa sociedade da privatização, a gente não consegue compreender o conceito de compartilhamento e de multiplicação. O que Deus está colocando na minha e na sua mão é para que seja multiplicado e repartido. O pão é nosso, o pão não é meu. Não corra o risco de ser como Judas. Judas não ora: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não ora: o Pai nosso. Ele não diz: o Cristo nosso. Ele achava que Cristo era tanto a sua posse que ele achou que ele podia vender Jesus. O cristão que recebe da mão de Deus, o cristão que recebe da mão de Deus e não multiplica, não reparte, não compartilha, não diz: é nosso. Ele é Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata e agarra essas 30 moedas de prata e fica com elas e vende Jesus pelas suas 30 moedas de prata. Porque ele é tão meu que eu posso vendê-lo. Eu estou tanto dominando, eu tenho Deus na minha mão, então eu vou vendê-lo. E acredite, os evangélicos brasileiros hoje, especialmente esses pastores da prosperidade, eles estão com essa posição de Judas. Eles acham que Deus está tanto na sua mão que ele pode vender por um punhado de dízimos. A lógica do cristianismo nunca é de acumular, é sempre de repartir. A lógica do cristianismo é: Senhor, o que o Senhor tem me dado, como é que eu uso isso para abençoar outras pessoas? E meus irmãos, eu não estou falando só de dinheiro, não. Dons, as habilidades que o Senhor me deu, as capacidades que o Senhor me deu, como é que eu uso isso para compartilhar no reino? Como é que eu boto isso para servir outras pessoas? Essa é a lógica do cristianismo, meus irmãos. O pão é nosso, nunca meu. Porque Cristo é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso e o livramento é nosso. Eu peço porque eu quero adorar. Eu peço porque é pão e isso é que me sustenta e me faz contente. Eu peço porque isso é uma lição de generosidade. Eu peço porque eu confio na medida. Olha só que interessante, ele diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Literalmente em grego, dia a dia. Aqui, meus irmãos, nós temos uma lição de dependência. Em outras palavras, o eco teológico nesse texto é o maná no deserto.
Eu não sei se você lembra da história do maná do deserto. Deus falou: Moisés, tira o povo do Egito e fica tranquilo, porque eu vou sustentar o povo. E Deus todos os dias mandava a porção necessária. No 6º dia, Deus mandava uma porção dobrada. Para quê? Para que eles pudessem guardar o sábado, não trabalhar, não precisar amassar a massa e fazer os bolos do sábado. Porque Deus mandava no 6º dia já a porção garantida para o 7º, para o sábado. Deus falou: o sustento é responsabilidade minha. Agora, meus irmãos, Deus ele decidiu nos dar de maneira processual, eu costumo dizer em doses homeopáticas, para o nosso bem. Ele dá dia a dia, porque Ele quer desenvolver em nós dependência. A medida de Deus é a medida de fazer em nós indivíduos que dependem dEle. Hoje eu recebo o que é suficiente para hoje. E amanhã eu vou receber o que é suficiente para amanhã. E depois de amanhã eu vou receber o que é suficiente para depois de amanhã. Ah, mas e como é que vai ser o amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Fica tranquilo. Deus, Ele sabe as tuas necessidades. Confie e dependa dEle. É dia a dia. Tem um processo lindo nessa frase. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não quero o pão de todos os dias. Eu quero o pão de hoje. E eu quero caminhar como os israelitas caminhavam no deserto, cada dia recebendo a provisão necessária, cada dia recebendo da mão do Senhor aquilo que era suficiente para aquele dia, para aquela etapa da vida, para aquele momento do indivíduo. Não tem jeito, a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu confessar um pecado para vocês. Uma das razões porque eu e Isabela, a gente esperou, e a culpa é minha, não é culpa da minha esposa, a gente esperou muito para começar a ter filhos, era a minha preocupação com o sustento. Eu falava, cara, todo mundo sabe que filho custa caro, todo mundo fala que filho é um negócio que a gente precisa de planejamento, se organizar, porque se vem atropelado o negócio se desanda. E uma das razões pelas quais eu freava bastante a minha esposa, falava, amor, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais, era o fato de que eu não tinha entendido isso que eu estou pregando para você. Eu não tinha entendido que Deus ele concede a etapa. Eu achava que Deus ia me dar primeiro tudo aquilo que eu ia precisar como se já tivesse um filho, para começar a ter filho. Aí a Bela engravidou, como vocês sabem. E aí eu estou vendo já Deus mexer o negócio. Não é Deus dando antes. Chegou uma nova etapa na minha vida. Aí Deus começou a mexer. Aí no seminário onde eu dou aula, o pessoal falou, você vai ter filho, então aqui a gente tem um plano aqui para os professores que têm filhos, que é um pouquinho diferente, não sei o quê. Fica tranquilo, a gente está com você. E não sei o quê. É a etapa, gente. Só que a gente, com essa nossa cabeça do Kotler, a nossa cabeça do planejamento estratégico, e de novo essas coisas são importantes, a nossa cabeça de, Naticure e o planejamento financeiro, o primo rico, o investimento na bolsa, a gente fala, Deus vai me dar antes tudo que eu preciso para então começar uma nova etapa. Não, o cristianismo é o pão de hoje, eu recebo hoje, amanhã, numa nova etapa, num novo momento, Deus vai prover, Deus vai dar o pão de amanhã.
calma, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por isso que eu tive que, num determinado momento, buscar um mentor meu. E falei assim, tive uma conversa muito séria com ele, estou abrindo meu coração aqui. E falei para ele, Fernando, eu não sei se eu estou no momento de ser pai, eu não sei se eu tenho que abrir a fábrica com a Bela, eu não vejo as coisas tão bem arrumadas, tão bem definidas. Estou no meio de um processo de doutorado. Minha esposa, médica, ou super ocupada, como é que vai ser? Aí ele virou e falou assim, Isaac, não justifique a sua incredulidade. Não justifique a sua incredulidade. Porque amanhã Deus vai prover. A gente justifica a nossa incredulidade dizendo não está na hora, porque a gente acha que Deus vai dar o pão de amanhã hoje, que Deus ele vai derramar as bênçãos da próxima etapa agora, e aí a gente não vive o processo de caminhada e de dependência de Deus. A gente não aprende o caminho da dependência, do passo a passo com Deus, e o quanto Deus vai forjando a gente nesse processo, vai construindo fé no nosso coração, vai construindo dependência no nosso coração, vai amadurecendo. O menino deixa de ser menino e vira homem, a menina deixa de ser menina e vira mulher, o indivíduo se torna um profissional sério, que anda nesse mundo de maneira coerente e correta, porque depende do seu Deus. Não justifique a sua incredulidade, dizendo, Deus não me deu a provisão, então eu não vou entrar na coisa. O pão nosso de cada dia. De cada dia. Recebo muitos jovens, a nossa igreja ela é muito jovem. Somos essencialmente uma igreja de jovens casais profissionais com filhos pequenos. Nosso berçário está estourando. E a maioria das angústias é, pastor, eu sou ansioso, eu estou angustiado, porque eu estou vendo o negócio lá e não vejo acontecer e não sei o quê. Tudo que eu penso é a fala do meu mentor para mim. Não justifique a sua incredulidade. O pão de hoje é o pão de hoje. Fica tranquilo que amanhã vai ter o pão de amanhã. Fica tranquilo, porque Deus ele faz desse jeito. Porque Ele quer que a gente dependa dEle. Ele quer que a gente tenha fé nele. Ele quer que a gente cultive profunda dependência dEle. Finalmente, é a provisão na medida certa. É a provisão no tempo certo. O pão de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia nos dá hoje. Esse hoje, meus irmãos, é o hoje da certeza. É o hoje do indivíduo que sabe, que já experimentou a boa mão do Senhor e sabe que hoje tem. Esse hoje é o hoje da fé, é o hoje da certeza. Enquanto o de cada dia é o da dependência, o hoje é fé. O pão de cada dia, hoje. E eu sei que hoje tem. Porque Deus, Ele provê. Deus, Ele sabe. Enquanto eu estudava esse texto para pregar para você, o texto do Antigo Testamento que mais batia no meu coração era o texto de Gênesis, no capítulo 22. Você não precisa abrir lá, porque nós não temos mais muito tempo. Mas você conhece a história do sacrifício de Isaac. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, vá para a região de Moriá e sacrifique-o em holocausto num dos montes que eu te mostrarei. Aí o Abraão se levanta de manhã cedo. Obediência imediata. Caminha 3 dias. Uma caminhada miserável.
Porque ele sabe que no final da caminhada ele vai matar o filho dele. Não foi uma caminhada legal, não. O pessoal acha que nessa caminhada de 3 dias, entre onde ele estava, lá em Ur dos Caldeus, lá em Canaã, até Moriá, foi uma caminhada tranquila para Abraão. Foi uma caminhadinha, não, vamos aí, 3 dias sossegado. Não, ele sabia que ele estava indo matar o filho dele. E com requintes de crueldade, o texto diz para a gente que o Isaquinho virava para ele e falava assim: papai, a gente está caminhando aqui, e está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício, papai, no primeiro dia? Fica tranquilo, meu filho, Deus vai prover. Papai, segundo dia, e o cutelo, está aqui a brasa e o fogareiro, está aqui a lenha, cadê o sacrifício? Fica tranquilo, meu filho, Deus vai prover. Eu consigo imaginar a angústia de Abraão dizendo para o seu filho: Deus vai prover. Terceiro dia, papai, está aqui o cutelo, está aqui a brasa e o fogo, está aqui a madeira, cadê o sacrifício? É você, meu filho. E quando Abraão bota o seu filho Isaque no altar, e o texto de Hebreus nos diz que Abraão já tinha consumado o sacrifício em seu coração, antes de Abraão descer o cutelo no seu filho, Deus provê hoje. E o anjo diz: agora o Senhor sabe que você, Abraão, teme o Senhor teu Deus. E isso é o jeito bíblico e um jeito angelical de dizer: agora Deus sabe, Abraão, que você tem fé. Aí Abraão olha para o lado e vê um carneiro preso pelo chifre nos arbustos. Deus gritando para ele: Abraão, é hoje. Eu não vou te dar esse carneiro lá quando eu te mandei sair. Eu vou te dar o carneiro quando você precisa, hoje. Abraão pega o carneiro e oferece um sacrifício de adoração ao Senhor. Pedimos porque adoramos o Senhor, porque somos filhos. A gente diz pão como lição de contentamento. A gente diz nosso porque eu vou compartilhar como lição de generosidade. De cada dia, porque eu aprendo a dependência nesse processo. E hoje, porque eu tenho fé. Você deve estar pensando: pastor, como isso entra no meu coração? Quero fechar esse sermão lendo para você um texto que está lá em João, no capítulo 6, se você puder abrir comigo. João, no capítulo 6. Olha só que interessante, o Senhor diz, ali a partir do versículo 32. João 6, 32. Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E a multidão começou a seguir Jesus. Não porque eles estavam interessados em Jesus, mas porque eles estavam interessados em ter a barriguinha cheia, porque Jesus encheu a barriga deles um dia anterior. Aí Jesus ele vem e diz assim, versículo 32. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
Sabe como é que eu aplico de maneira final isso tudo que a gente acabou de ouvir? Senhor, me dá Cristo. Me dá o verdadeiro pão do céu. Porque na medida em que eu for como Cristo, na medida que eu for semelhante a Cristo, aí eu vou poder dizer: o pão, dá, Pai, porque eu sou filho. E como filho, eu peço e te adoro. O pão, Pai, eu quero estar contente com tudo que você me dá. O pão que é nosso, eu quero repartir. O de cada dia, eu topo o processo que tu tens para a minha vida. E me dá hoje, porque eu tenho fé que tu és aquele que cuida de mim. Quando a gente está em Cristo, quando recebemos o pão que veio do céu, aí faz sentido dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque o pão do céu já resolveu todos os nossos problemas. No dia em que Ele ofereceu na cruz o seu corpo, e Ele disse: tomem o pão, porque isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, para a remissão de pecados. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pelo pão. O pão do céu, em primeiro lugar. Jesus, aquele que alimenta a nossa alma. Obrigado, Pai, porque Jesus já garantiu o acesso para que possamos orar pedindo pão como expressão de adoração. Obrigado porque a gente pode pedir o pão suficiente. E obrigado porque a gente pode se contentar com esse pão. Obrigado porque a gente pode orar e falar que esse pão recebido, ele é nosso e há de ser compartilhado. Obrigado porque esse pão que é nosso, ele nos é dado em processo na medida em que caminhamos contigo, produzindo em nós dependência. E obrigado pela certeza do hoje. Obrigado pela fé que nos garante hoje. Então, Pai, que vejamos o Teu nome. Vejamos quem Tu és, como Pai provedor, como Pai que cuida. Que hoje a nossa visão de Ti seja a visão de um Pai bondoso que quer ouvir o pedido do seu filho, que quer ver o seu filho contente com aquilo que tem, que quer ver o filho repartindo aquilo que recebe, que quer ver o filho participando do processo de maturação que o Senhor tem para ele. E quer ver um filho que confia absolutamente na provisão hoje. Obrigado, porque Ele é suficiente. Obrigado, porque cada etapa caminhada contigo vale a pena. Obrigado, porque na medida que a gente caminha, o Senhor trabalha em nós. Te louvamos pelo pão. Te louvamos pelo pão do céu. Oramos no nome dEle. Amém.